Boa noite, a graça e a paz do Senhor, tudo em paz? Espero que esteja tudo em paz, né? Finzinho aqui de quarta-feira, né? Vamos lá para mais uma palavra, graças a Deus, né? Que o Senhor tem nos confiado aí, graças a Deus, amém? Fazer a leitura aqui da palavra, ela tá aqui na passagem de 1 Pedro 4, a partir do versículo 10. Vamos lá para a leitura, amém? Ela fala assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Irmãos, quando eu fui ler essa palavra, né, para ministrar ela, e o Senhor, ele me levou à passagem que Jesus lava os pés dos discípulos dele, né? E aí me levou a crer que quem primeiro nos serviu foi Jesus, né? Ele foi o primeiro que nos serviu. E aqui na passagem fala dos dons do Espírito Santo. E que a gente tem que ter respeito àquilo que o Espírito Santo tem nos liberado. E fala de servir. Mas aí vem uma pergunta. Não tem como você ler a palavra, ela sempre te confronta em alguma coisa. A palavra ela sempre te confronta em alguma coisa. E ela me confrontou a respeito do seguinte: se a gente tem tido respeito aos dons do Espírito Santo, se a gente tem tido entendimento da grandeza que isso é, e se realmente nós estamos preparados para usufruir dela. Usufruir dela como que eu falo? Porque se nós não tivermos sido tratados primeiro, nós não podemos tratar os outros. Aí isso veio, não sei se eu estou sendo claro com vocês, mas aí isso veio para mim, me deu entendimento a respeito do que o Senhor me falou, da passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Porque primeiro tem que ser feito o trabalho na gente. Mas o Senhor está querendo dizer assim, porque quando a gente fala de servir, a gente pensa logo igreja, templo, e talvez depois a gente pense em servir o irmão ao próximo. E aqui o Senhor está mostrando que servir, primeiro a gente tem que servir ao próximo. Primeiro a gente tem que servir em casa. Primeiro a gente tem que exercer os dons do Espírito Santo na nossa casa, para depois a gente poder exercer o dom que o Espírito Santo tem nos liberado no templo. Porque nós estamos aqui para servir, nós temos que servir os nossos irmãos. Mas será que a gente está capacitado para servir? Porque a palavra fala que todo aquele que tem o Espírito Santo, ele multiplica, ele ganha vidas. E isso é servir, é falar do amor de Deus, entendeu? Nós estamos servindo ao Senhor, falando do amor dele por todos nós. E a palavra me confrontou nisso, né? Como é que tem sido, como é que você tem levado, como é que você tem tratado o dom do Espírito Santo que o Senhor tem lhe permitido para você? Você está tendo um respeito devido? E o principal, para servir, você está preparado para servir? Aí o Senhor me chamou a atenção, né? Passagem da figueira. Porque se nós estamos preparados para servir, o Senhor, ele vai nos podar. Ele vai podar a nossa árvore, os nossos galhos, as nossas folhas, e nós vamos crescer, nós vamos aumentar. Mas se nós não estamos exercendo os dons do Espírito Santo, ele vai cortar, assim como a figueira. Aquele que não dá fruto, eu corto. Por que eu estou falando isso? Porque sem o Espírito Santo não tem como a gente ajudar, não tem como a gente servir. A gente pode até querer, mas a gente não vai fazer do jeito certo. Então,
essa palavra falou comigo a respeito disso, é o que eu tenho para falar para vocês. Quando o Senhor Jesus lavou os pés, ali ele estava falando isso, servir uns aos outros primeiro, servir na sua família, exercer os dons do Espírito Santo na sua família, o amor e dar o entendimento da palavra de Deus para os nossos filhos. Porque para a gente servir primeiro no templo, a gente tem que servir primeiro em casa. A gente tem que estar preparado. Porque quando a gente pensa em servir, inicialmente eu pensava logo isso. Igreja, servir é na igreja. É coisa da igreja. Mas é o próximo, é o amor ao próximo, é o mandamento do Senhor, amar ao próximo. E a palavra do Senhor fala lá em Romanos que todo aquele que é filho de Deus, ele faz a vontade do Espírito Santo. Se você não tiver com o Espírito Santo dentro de você, porque nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é morada do Espírito Santo, nós não podemos profanar ele. Essa é a questão do respeito aos dons do Espírito Santo, que ele habita em nós. E na passagem de Romanos fala que se é que tem o Espírito Santo, então pode ser que há pessoas que não têm. Eu creio que nós temos em nome de Jesus, que o Senhor, o Espírito Santo habita em nós. Mas por que eu estou falando isso? Porque se nós não tivermos com o Espírito Santo dentro de nós, nós não somos guiados por ele, nós não fazemos a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus está na palavra. Pode ser chamado de filho, filho de Deus. E quem não faz é só criatura. E na morada, na casa do Senhor, tem muita morada para o filho dele, para os filhos dele. Os filhos de Deus, a casa dele tem muitas moradas, assim fala a palavra. Irmão, então é isso. Não profane o templo do Senhor, que é o seu corpo. Você tem que estar. Como é que você vai tratar de alguém se você não está preparado? E para você ser preparado, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Entende? Essa é a palavra dessa noite. Fazer tudo para a glória de Deus, e tudo é para a glória dele. Mas sem o Espírito Santo, irmão, não tem como. Então coloque isso no seu coração. Meu Deus, o Espírito Santo venha sobre a minha vida, para que nós possamos usufruir do direito de ser filho de Deus, não somente criaturas, que já é bênção. Porque todo aquele que faz a vontade da sua própria carne está com inimizade com o Senhor. Mas fala inimizade, não está falando que é inimigo. Então dá tempo. É isso. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Porque naquele período só os escravos eram escravos diferenciados, que faziam a limpeza dos pés dos seus senhores, porque eram escravos específicos, escravos separados, como se fosse um escravo com um patamar um pouco mais alto. Então o Senhor fez essa honraria e eles não fizeram isso com Jesus, eles estavam com Deus. Mas isso é um exemplo que o Senhor nos dá para mostrar que primeiro tem que ser, quando fala em servir, é servir uns aos outros, é ajudar uns aos outros. É o amor. É o amor. A gente fala assim, é o amor. É um modo assim tão... Às vezes a gente fala assim tão vago, né? Porque a gente fala, mas não vive. Mas é isso. O Senhor deseja que nós amemos uns aos outros. Amém? E para depois a gente servir no templo, a gente tem que primeiro servir a uns aos outros. E aí tudo começa na nossa casa, não se engane. Tudo começa na nossa casa. Amém? Então é isso que eu queria levar a você essa noite. Reflita se você está profanando o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. E como é que você está usando? E se você está usando, usufruindo, não é usando, né? Que é ele que leva, ele que guia. Toda a glória e a honra ao Senhor. Que na palavra fala, fazemos tudo para a glória de Deus, né? Aquilo que o oráculo tem nos ensinado. Amém? Porque todo aquele que tem o Espírito Santo, ele cresce, o Senhor poda, ele floresce, ele dá fruto. Mas aquele que não tem, infelizmente, ele corta, porque não dá fruto. É igual a passagem da figueira, ela vai secar, ela vai ser queimada. Então que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e ser filhos de Deus. Porque isso é um benefício que o Senhor já nos deu, Jesus já permitiu isso. Amém? Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite.